Olá, galera. Nós vamos falar um pouquinho sobre progressão aritmética, tá? Então, vamos rever aqui alguns conceitos de progressão aritmética. E o que vem a ser uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência. Então, uma sequência de números. Se eu pensar, por exemplo, no nosso calendário, os dias da semana, eu tenho uma sequência de números, né? Os dias do mês, aliás. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Essa sequência dos dias do mês é uma sequência finita, ela tem fim. Né? Então chega um momento que ela para, ela corta e inicia uma nova sequência. Mas a principal característica dessa sequência dos dias do mês é que de um dia para o outro dia basta eu adicionar 1. Então 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Essa sequência tem a característica de uma PA. Por quê? O que é uma PA? É uma sequência onde a diferença de um termo e o termo anterior a ele é sempre a mesma. Então, quando eu escrevo essa sequência, 1, 2, 3, 4, 5, reticências, eu percebo que a diferença entre um dia e o anterior é sempre igual a 1. Então, por exemplo, 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 1. 5 menos 4 também dá 1. Essa diferença constante, ela é chamada de razão da PA. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na sequência de Fibonacci, a sequência de Fibonacci é uma sequência dessa forma. 1, 1, 2, 3, 5, 8 reticências. Essa sequência, também conhecida como sequência de Fibonacci, é uma sequência chamada de recorrência, porque eu preciso saber quem é o termo anterior para eu descobrir o próximo. E a sequência de Fibonacci, a formação dela se dá da seguinte maneira. Um termo mais o anterior é igual ao próximo. Então vamos ver. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E assim sucessivamente. Mas a sequência de Fibonacci não é uma progressão aritmética. Não é uma PA. Vamos ver por quê? 1 menos 1 é 0. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 5 menos 3 dá 2. 8 menos 5 dá 3. A diferença entre um termo e o termo anterior não é constante. Essa diferença não é a mesma. Então eu não tenho a razão, que é o principal elemento para eu ter uma progressão aritmética. Tá certo? Então, guardem bem isso. O que é uma PA? É uma sequência onde a diferença entre um termo e o termo anterior a ele, ela é sempre constante. E essa diferença é chamada de razão. Bom, vejamos agora a seguinte situação. Como a diferença entre um termo e o termo anterior a ele é sempre constante, eu tenho aqui essa situação. A1, que significa primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, quarto termo, A5, quinto termo, sexto termo e sétimo termo. Eu tenho uma sequência que é uma PA, estou já afirmando que é uma PA, cujo terceiro termo é 17 e o sétimo termo é 29. Então eu tenho aqui, ó, terceiro termo 17, sétimo termo 29. Será que com essas informações eu consigo determinar os demais termos? E aí, vamos pensar um pouquinho. Conforme eu falei para vocês, o primeiro termo mais a razão vai dar o segundo. O segundo mais a razão dá o terceiro. Terceiro mais a razão dá o quarto. E assim sucessivamente. Então olha só, eu posso somar a razão e eu vou sempre obtendo o termo da frente, né? Para que isso aqui seja uma PA, essa razão é um valor único, é um valor constante. Agora atenção para o raciocínio.
Se essa razão ela é sempre constante, para eu sair do terceiro termo e chegar no sétimo termo, quantas vezes será que eu preciso somar a razão? Vamos calcular comigo. Eu estou aqui no 17. 1, 2, 3, 4. Então eu preciso somar 4 vezes a razão. Ou seja, se eu estou no terceiro termo e somar 4 vezes a razão, eu chego no sétimo termo. Vamos ver como é que isso funciona com os números, fazendo as substituições. Então eu tenho 17, que é o terceiro termo, mais 4 vezes a razão, eu vou chegar no 29. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente chegou numa equação de primeiro grau. E na equação de primeiro grau, eu vou isolar a letra. Então eu passo 17 para segundo membro subtraindo. 4R é igual a 29 menos 17. 29 menos 17, eu tenho 12. Então 4R é igual a 12. R é igual a 12 dividido por 4. R é igual a 3. Pronto. Consegui determinar a razão da minha progressão. Mas no que isso me ajuda em relação à formação da progressão? Com a razão eu consigo determinar os termos que estão faltando. Veja bem, 17 mais a razão que é 3, 20. Mais 3, 23. Mais 3, 26. Mais 3, 29. E se eu quero determinar os números que estão antes do 17, eu não vou somar mais 3, eu vou subtrair 3. 17 menos 3, 14. Menos 3, 11. Então você consegue perceber ó, que a diferença entre um termo e outro, termo e o termo anterior, ela é sempre a mesma, ela é sempre constante e ela é sempre igual a 3. Essa é a principal característica de uma progressão aritmética. Agora vejamos o seguinte. Eu já percebi que existe um padrão na progressão aritmética. Será que eu consigo montar uma fórmula para a progressão aritmética que eu posso estar usando para qualquer exercício, qualquer situação? Vamos analisar? Para isso eu vou aproveitar esse exemplo que está aqui. Prestem bem atenção. Suponhamos que essa progressão aritmética ela seja infinita. Ela não pare aqui no A7. Ela tem infinitos termos. Então eu jogaria uma reticências aqui em cima, uma reticências aqui mostrando que eu tenho continuidade. Ela é infinita. Aliás, se a sequência apresentar uma reticências, indica justamente isso, que ela é infinita. Mas se ela não apresentar reticências e ela finalizar com um número, indica que essa sequência ela tem fim. Ela tem um valor final. E ela termina ali, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu A1. Quem é o A1? O A1 é 11. Perfeito. Quem é o meu A2? O meu A2 é 11 mais uma vez a razão. 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3 mais 11 dá o 14 que está aqui. Quem é o meu A3? O meu A3 é 11 mais 2 vezes a razão. 2 vezes 3, 6, 6 mais 11 dá o 17 que está aqui. Vão observando. Eu estou escrevendo todos esses números num formato de padrão. Quem é o meu A4? É 11 mais 3 vezes a razão. Quem é meu A5? É 11 mais 4 vezes a razão. Vamos conferir? 4 vezes a razão, eu estou colocando um Rzinho aqui, mas eu vou apagar e vou colocar o 3, tá? 3 vezes 3, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12 mais 11, daria o 23 aqui, que é o meu A5. E assim sucessivamente. Agora analisa comigo. Para eu descobrir um termo que está lá na frente nessa sequência, o centésimo, milésimo, o centésimo, quinquagésimo terceiro, qualquer termo que eu quiser, eu vou chamar esse termo de AN. O que significa AN? É um valor que está lá na frente que é desconhecido. Presta atenção que eu estou elaborando a fórmula, montando a fórmula. AN é igual. O que o 11 é da minha progressão? Ele é o A1, primeiro termo, que está repetindo em todos. Mais
Atenção! Se eu tinha o quinto termo aqui, eu usei 4 vezes a razão. Se eu tinha o quarto termo, eu usei 3 vezes a razão. Se eu tinha o terceiro termo, eu usei 2 vezes a razão. Um número a menos que o n, ou seja, n menos 1. Então, mais n menos 1 vezes, o que o 3 é mesmo desse exercício aqui? A razão. Olha a fórmula para a gente calcular qualquer termo, qualquer valor de uma progressão aritmética. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, se eu falar para vocês assim, ó, vou fazer uma simulação também com esse exercício. Calcula para mim o 20º termo dessa progressão. Dessa daqui, ó. Cheguei no A7. Eu quero o 20º. Quando eu tenho que ir somando 3 até chegar no 20º, isso é muito trabalhoso. Olha o que eu faço. Aqui do lado agora, ó. A20, que é o 20º termo, estou seguindo a fórmula. É igual a 1, que é 11, mais 20 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, o que eu fiz? Peguei a minha fórmula do termo geral. Eu quero saber o 20º termo, pus aqui. Então, A20 é igual a 11 mais 20 menos 1 é 19 vezes 3. Olha lá, tá batendo certinho com essas informações, com esse padrãozinho que eu segui aqui, ó. Eu tenho 20, estou multiplicando a razão por 19, uma unidade a menos. A20 é igual a 11 mais 3 vezes 9, 27, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Quer dizer que o A20 é igual a 57 mais 11, 68. Então, o meu 20º termo é 68. Ele sai muito mais rápido que eu ir somando de 3 em 3. Aliás, existem exercícios que eu fazer essa soma da razão, somando a razão, vai me dar um trabalho gigantesco, eu vou demorar muito tempo. E esse método, no instantinho, você chega lá. Então, o principal que nós temos que saber é o seguinte: existe um padrão de sequência chamado progressão aritmética. A principal característica da progressão aritmética é a diferença entre um termo e o termo anterior ser constante. Essa diferença constante é chamada razão. Através dessa diferença constante, nós conseguimos elaborar uma formulazinha. Que fórmula é essa? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. E é essa fórmula que nós vamos seguir nos exercícios de progressão aritmética. Existem mais fórmulas? Sim. Existem fórmulas para soma, existem outros processos, fórmulas para produto, que nós vamos verificar isso em outro momento, tá bom? Vamos agora pegar um exercício. Imagina que essa sequência. Atenção aqui. Então, a partir de agora, nós vamos já trabalhar direto com a fórmula, né? Nós não precisamos esmiuçar a sequência e nem fazer uma dedução novamente. Vou deixar a fórmula aqui embaixo para a gente acompanhar. Imagina essa sequência aqui, ó. Dada uma PA, que tem os números 10, 13, 16, reticências. Eu já percebo que é uma PA infinita porque ela terminou em reticências. Suponhamos que eu queira a razão dessa PA. Para calcular a razão, o que eu faço? Pego um termo menos o anterior. O resultado tem que ser o mesmo na próxima sequência. Um termo menos o anterior. Isso aqui vai dar 3, que é a minha razão. Então, 13 menos 10 dá 3, 16 menos 13 dá 3, e assim sucessivamente. A reticências indica que ela vai seguir esse padrão. A minha razão é 3. Eu quero o 7º termo. Eu não quero ir somando de 3 em 3. Quero usar a fórmula do termo geral. Então, ó, 7º termo, A7, é igual a 1, que é o 10, o A1, mais n menos 1, 7 menos 1, vezes a razão, que é o 3. Atenção, 7 menos 1 é 6. Então, A7 é igual a 10, mais 6 vezes 3. Olha só, aqui é 7, aqui é uma unidade a menos. Está batendo com aquele padrão. 6 vezes 3 é 18. A7, então, é igual a 10 mais 18, que é igual a 28. Pronto. Descobri o 7º termo.
Mas o exercício pede para mim também o 21º termo da progressão. E aí, o que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou calcular o A21. Então vamos lá. Isso aqui é R, né? Vamos lá. A21, 21º termo, é igual, primeiro termo, 10, mais 21 menos 1 vezes a razão. Então, A21 é igual a 10 mais 20 vezes a razão, que é o 3. 20 vezes 3 dá 60. 60 mais 10, o 21º termo é 70. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, essa introdução de progressão aritmética. O nosso principal objetivo foi mostrar que existem sequências que são PA e sequências que não são PA, tá joia? E deduzir essa formulazinha aqui, que é a principal que a gente vai trabalhar. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Só um detalhe. Essa fórmula serve para mim descobrir não apenas o AN, que é um termo desconhecido lá na frente. Às vezes o exercício vai me dar o valor do 20º termo lá na frente, vai me dar o primeiro termo e vai me pedir a razão. Então essa fórmula ela é multifacetada. Ou seja, você pode pedir no exercício a razão, te fornecendo alguns dados do exercício, pode te pedir um número de termos, a fórmula pode te pedir o primeiro termo, ou pode te pedir um termo que está lá na frente. Então ela tem 4 vertentes que você pode seguir, dependendo do exercício. Tá certo? Tudo bem até aí? Vou citar um outro exemplo aqui agora, prestem atenção. Numa PA, vamos pegar uma outra progressão aqui. Na PA 5, 12, 19, reticências. Até 1024. Reticências até 124. Falei 1024, falei errado. 124. Determine quantos termos ela tem. Determine o número de termos. O número de termos é justamente esse nzinho que vocês estão vendo aqui. Então, para eu determinar o número de termos, olha só. A n é o meu último termo, é o 124. É igual a 1, meu primeiro termo, que é o 5, mais n menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? 12 menos 5, 7. Olha só, fazendo a substituição, eu fiquei com o n, que é o que eu quero descobrir, e os demais termos eu substituí. Aplico a propriedade distributiva aqui, então eu tenho 124 é igual a 5 mais 7 vezes n, 7n. 7 vezes menos 1, menos 7. 124, ó, 5 menos 7 dá menos 2. Eu passo para cá mais 2. É igual a 7n. 126 dividido por 7 é igual ao número de termos. Isso aqui vai dar 1 vezes 7, 7. Para 12, 5. Abaixo 6. 7 vezes 8, 56. Para 56, nada. Qual o número de termos dessa progressão? Eu tenho 18 termos. 18 termos no total. Então, ao invés de eu ir somando de 7 em 7 e ir lá e contar o total, a fórmula também me dá essa possibilidade de eu descobrir quantos termos ela tem. Da mesma forma, a fórmula poderia estar falando para mim assim, ó, me dá o primeiro, me dá o último termo, me fala quem é a razão, né? E me cobrar alguma outra coisa. Ou então, me dá o primeiro, me dá o último termo, fala o número de termos e pede a razão. Aí eu tenho que determinar o R. Então fiquem espertos em relação a isso. Nem sempre o exercício quer descobrir o AN, tá? Ele pode modificar a pergunta dele, aí você vai ter que fazer a substituição no lugar correto. Espero que vocês tenham entendido bem essa introdução de progressão aritmética. Desejo a vocês bons estudos, um grande abraço a todos e até a próxima.